Aleluias, Deus soberano, santo é o Senhor, aleluias. Graças te damos, Pai. Paz do Senhor, queridos, a Josi, olha a Bispa Kelly, a paz, querido filho Francisco, bênção de Deus com todos nós, em nome do Senhor Jesus. Paz, Josi, a Roseli, paz, Isa, ô Marcelo, paz, amados. Marcelo, daqui a pouco. Aleluia. Marcelo tá na correria ultimamente, gente. Terrível. A Bispa Kelly. A paz do Senhor, irmã Roseli. A paz do Senhor, irmã Shirley. Deus abençoe a todos. Queridos, hoje essa semana, na verdade, tem sido uma semana de bênção. Uma semana de glória. No próprio grupo mesmo, muitas pessoas têm me ligado e tem sido glorioso o que Deus tem feito, os testemunhos de cura, os testemunhos de milagres, os testemunhos de tudo que está acontecendo. Tem sido muito forte a maneira que Deus tem usado para operar, para agir, para edificar vidas, e eu aconselho aos que chegaram agora, que ainda não assistiram, eita glória! Ó, o Marcelo tá com os muçulmanos para levar para Parque São Lucas. Leva lá que a gente converte tudo, nem que for na bomba. Aleluias. E os que chegaram agora talvez estejam meio perdidos com o que está acontecendo. Muitos filhos do Senhor que ainda não entendem o que está acontecendo e quiser acompanhar as aulas. Tem algumas lá no meu YouTube. É Pastor Ed Carlos. PR Ed Carlos. Quem quiser assistir lá, gente... Entenda, não estou aqui divulgando um canal, eu não precisa se inscrever se não quiser, não é necessário, mas se quiser assistir às aulas passadas, as aulas que ficaram para trás, está lá, eu deixei lá porque é melhor, porque tem gente que quer baixar, né, quer guardar, quer pôr em acervo, às vezes surge uma dúvida, quer tirar essa dúvida, e eu deixei lá de uma maneira bem acessível. Entenda, eu não estou divulgando o meu canal, eu não quero isso, nós aqui ajudamos pessoas, não cobramos, não fazemos nada disso. A nossa intenção é que a igreja se torne um corpo só, mas um corpo unido e forte. Um corpo que resista ao diabo, que tenha força para militar contra o poderio das trevas. A nossa vontade nesse tempo é que o Senhor Jesus, da maneira que Ele tem nos usado, Ele use a muitos filhos do Senhor. Por isso nós estamos aqui de coração aberto para poder ministrar, poder ajudar, poder levar um pouco daquilo que nós aprendemos aos filhos que ainda não tiveram esse conhecimento. Não é muito, queridos. E é isso mesmo, Marcelo. Não somos tutores de toda a verdade. Por isso que eu digo, tudo que falamos, busquem a luz da palavra, porque a palavra ela é nosso princípio básico, ela é nosso fundamento. Se não houver palavra, sai fora porque é heresia. E tudo que nós falamos, nós baseamos na palavra, buscamos sempre na palavra. Ontem o pastor Antônio Pedro tocou numa chave muito forte acerca da impartição. Ontem nós damos mais uma pinceladinha sobre isso, que é um dos casos que vem corrompendo casamentos, destruindo filiação, destruindo casamentos, destruindo famílias e destruindo ministérios. E eu quero hoje continuar falando um pouco, eu quero falar um pouco sobre casamento, e se der, eu quero entrar um pouco na dimensão do espelho. Eu quero trazer de novo a clareza a essa dimensão, que é uma das dimensões para mim mais perigosa que existe, a dimensão do espelho. Nós, como guerreiros do Senhor, como filhos de Deus, quando tudo fica calmo, quando a batalha passa, quando cessa, nós temos por defeito, e talvez até mecanismos de automático, a gente relaxa, abaixa as armas, guarda as armas, e isso é um perigo. É um perigo. Na dimensão do espelho ninguém guarda arma, está sempre intercedendo, está sempre se levantando, se opondo ao maligno. Amém? Então nós temos que estar sempre opondo a força das trevas. A irmã, bom saber, porque estava procurando no Facebook vocês, as aulas passadas. Ah, sim.
O pastor Antônio Pedro, ele andou apagando algumas aulas. Eu consegui resgatar, acho que 25 aulas, coisa assim. Isso, pastor Francisco disse que temos que tomar cuidado com impartições. Não só com impartições, pastor Francisco. Quer ver uma coisa que está matando o povo de Deus? Eu já vou orar para a gente começar a aula, mas eu vou dar só essa chave. O que está matando o povo de Deus? Querido, quem matou mais judeu no passado do que Nabucodonosor, levando-os para a Babilônia? Pegou? Quem matou mais judeu do que Nabucodonosor, levando para a Babilônia? Ninguém. Quando nós estamos em uma igreja, e a igreja não movimenta em reino, ela não manifesta reino, ela não tem filhos, ela tem servos. São servos de Cristo, escravos do pastor. Quando trabalha dessa forma, quando a igreja se movimenta dessa forma, nós continuamos recebendo impartição contaminada. Porque o nosso pastor não compreendeu quem é Jesus. Ele não entendeu como Jesus se movia. O Marcelo falou, nós pastores somos placas de sinalização. Não escolhemos e não decidimos com que ovelhas nos relacionamos. Não, de modo algum. Nós nem podemos, né? Porque o Senhor Jesus fala que se a gente faz acepção de pessoas, nós nos tornamos juízes. E nós não podemos ser juiz de nada, de ninguém. Os filhos são todos do Senhor. Amém, pastor Marcelo. Os filhos são todos do Senhor. E nós necessitamos, pai Joaquim, necessitamos de cuidar dos filhos como filhos, não como servos, não como escravos, mas como filhos, sem colocar duros fardos, sem impor as nossas condições, mas negociando. A igreja não é democracia, mas ela também não é um sistema religioso do qual coloca fardos sobre as pessoas. Jesus falou para entregar o fardo a ele, tomar o fardo dele, porque o fardo é leve e o jugo é suave. Entendeu? Então nós como pastores, nós como filhos de Deus que cuidamos de filhos, temos que saber direcionar sem gerar peso, saber direcionar sem gerar dolo. Paz do Senhor, amigo Marco Antônio. Nós temos que entender esse mover, direcionar sem gerar peso, direcionar sem gerar dolo. Eu fico muito triste, amados queridos, que aprenderam que os filhos da minha igreja não pode visitar outra igreja, porque lá tem um outro ensinamento. Cara, todo mundo ensina a Bíblia. Os filhos que são da minha igreja, o Joaquim mesmo, tá aí, ele tá fazendo culto no lar, e é bênção, eu não tenho por que segurar ele. Os filhos querem visitar outras igrejas, é até bom, porque nós temos que experimentar diversos restaurantes para avaliar que comida comemos e qual nos satisfaz mais. Deus não dá ovelhas a pastor, Deus dá pastor a ovelhas, e cada um tem o seu rebanho e conduz da maneira que quer, mas o sábio conduz da maneira de Cristo, e da maneira de Cristo é com amor. Amém, queridos? Vamos orar para entrar na aula? Vamos orar? Pai, te damos graça por estarmos na sua presença. Peço, meu Deus, que o Senhor venha edificar em nós, trazendo transformação, que as suas bênçãos e a sua glória estejam sobre nós, Pai, e que o seu amor encha o nosso coração nessa noite. Ativa, Senhor, a palavra de mestre, a palavra de conhecimento e sabedoria, o dom de mestre e o dom da fé. Envia os anjos que ensinam nas recâmaras secretas, Pai, aos nossos espíritos enquanto dormimos. Envia esses anjos agora para nos ensinar um pouquinho mais sobre o reino. Meu Deus, envia também anjos de Miguel para amarrar todo demônio, todo espírito, Pai, que tenta se mover, impedindo, meu Deus, que chegue essa graça, essa glória sobre seus filhos. Envie os anjos de Miguel, Pai, para amarrar todo espírito, todo demônio que rouba a semente que é lançada, em nome de Jesus. Envie também os ministradores, para que enquanto nós ministramos essa palavra, os seus filhos já vão sendo cheios, preparados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu vou ler um trecho da Bíblia. Eu quero começar hoje falando de vida sentimental. Que essa semana eu percebi que Satanás ele está massacrando, não é atacando, ele está massacrando a vida sentimental dos filhos do Senhor. Ele está arrebentando com as pessoas, com os casamentos, causando desordem e destruição, porque se ele falir o primeiro ministério de um homem, ele vai falir todos os outros.
E o primeiro ministério de um homem é o casamento. Amém? Aquele que puder, for bom de endereço e querer me acompanhar, eu vou ler em Cantares, capítulo 2, versículo 11 em diante. Aleluias. Está escrito assim: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se nessa terra. A figueira já deu seus figuinhos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face. Faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face é aprazível. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém, queridos? Essa passagem, ela me deixa bem claro a respeito de Cristo e a igreja, ou o marido e a esposa, entendeu? Isso é uma declaração de amor de Cristo por nós e nossa declaração pelas nossas esposas. Nós temos que cuidar do casamento, andar direito e andar reto diante de Deus, tendo o casamento como o primeiro ministério de uma pessoa, tanto homem quanto mulher. A igreja ela é o terceiro ministério. O primeiro é Deus, segundo o casamento, a igreja fica em terceiro. Por que isso? Tem muitos filhos de Deus que estão com tanta sede para ser usado por Deus, que está deixando suas esposas em casa. Tem tanta mulher que está louca para ser usada por Deus, que está deixando seus esposos em casa. E o Senhor tem alertado muito acerca disso. Se não cuidar do casamento, o outro ministério também não funciona. O ministério com Deus não funciona, porque a instituição do lar, ela é de Deus. É o método prático que Deus achou para crescer e multiplicar. Entendeu? E nós temos que entender primeiro o primeiro ministério para poder mover em todos os outros. Essa semana, muitas pessoas têm me ligado: pastor, eu estou com problema no casamento. Paz, pastora Joana, eu estou com problema no casamento. A minha vida sentimental está uma lástima, está uma bagunça. E é interessante, queridos, que quando oramos, parece ser da carne. Meu esposo não presta, minha mulher não presta. Muitas pessoas que me procuraram: o meu esposo está com um problema, ora por ele, pastor, porque eu fui orar, era a mulher que estava com problema, não era o esposo. Era ela que tinha prisão. Foi lançado maldição sobre a vida por um relacionamento afetivo que teve no passado. E através desse relacionamento afetivo veio uma maldição. E essa maldição, ela perpetuou. E essa pessoa, ela não consegue, ela casa, separa. E já teve 2, 3 casamentos. E não consegue ficar com ninguém porque foi lançada a maldição nela. E as pombas gira se aproveitou dessa maldição, dessa palavra lançada, e não deixa essa pessoa se vincular a alguém. E fica aquele jogo louco. Hoje mesmo orando com um querido que me ligou, e eu fui orar e perguntar para o Senhor o que estava acontecendo, e nós vimos que era a pomba gira. Era uma pomba gira trabalhando ali no casamento dele. A pomba gira é chamada menininha. Entendeu? São duas pombas gira para destruir casamento. Entre a menininha e a cigana. A cigana torna o marido andarilho, buscador de prostituições, de emulações, de porfírias, e não fixo em casa. Pai do Senhor, quem chegou agora. E isso é o que está acontecendo ultimamente em todos os casamentos. Gente, entenda, todas as vezes que nós começamos a andar com o Senhor, nós entendemos a unção, nós somos atacados em casa, mas ainda sem conhecer, sem entendimento, há um ataque muito grande contra os casamentos. Qual filho de Deus, depois que se converteu, não teve luta no casamento? Quem já teve aí, escreve eu, depois que se converteu, depois que começou a andar com Deus. Se alguém já teve, escreve eu, e você vai ver que, a Glauce é minha esposa. Nós, quando eu me converti, nós passamos por uma luta muito grande. Nós tivemos que reaprender a edificar a nossa casa. Porque, a irmã Célia, porque, irmão Jorge, todo mundo teve. Satanás, ele
ele destrói a vida de um homem ou de uma mulher quando ele consegue tocar no casamento, quando ele consegue destruir o casamento, ele toca na vida. E tem muitos filhos de Deus que nunca mais se acertam. Tem muitos filhos de Deus que quando perde seu cônjuge, ele Satanás, quando ele toca seu cônjuge, é para ele destruir a sua vida. A irmã Paula fala um negócio bem interessante aqui, ó. Repete a questão de a esposa querer ser usada, mas o marido ainda não é crente. Sim, você tem primeiro, boa irmã Paula, tem muita gente que o marido não é crente. E a pessoa, ela quer ser usada por Deus. E pelo marido não ser crente, ela acaba deixando o marido em casa. Eu vou servir a Deus, eu vou atrás de Deus. Tem umas que pensam até em separar do esposo para poder seguir adiante com Cristo. E ainda acham uma desculpa. Cristo é o esposo da igreja, não é seu. Ele não é particular de uma pessoa, você não é nem freira. Ele é da igreja. Entenda, o seu esposo, ele está sobre a sua cabeça. Mas, Paula, tem um caso bem interessante, Paula. A Bíblia fala para a gente oferecer ao Senhor um culto racional. Quando você tem entendimento, Paula, a palavra do Senhor diz no livro de Coríntios, se não me engano, capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, que a esposa convertida edifica o marido que não se converteu. Eu falei sobre isso. Impartição no ato íntimo. Impartição, mas essa impartição, Paula, tem que acontecer pelo desejo do seu coração. Quando estiver tendo ato íntimo com seu esposo, deseje que a unção do Senhor que está na sua vida, que te santifica, seja transferida para ele. E naquele momento do ato íntimo você vai fazer isso à medida que ele começa a rejeitar o mundo. Porque a Bíblia declara isso. A Bíblia diz isso. Que se você continuar nos caminhos do Senhor e entender como usar a unção que você carrega, você santifica o seu marido. Você acaba convertendo ele mesmo sem ele querer. Entendeu? Por isso que Oséias 4,6 diz que o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Quando nós conhecemos o reino de Deus e sabemos como funcionam as coisas do céu, nós aprendemos a usar, nos movemos nelas e elas se tornam ferramentas úteis no nosso dia a dia. Entendeu? Quando compreendemos como fazer da maneira certa, a chance de ter resultado é muito grande. Eu vejo muitos filhos de Deus lendo Marcos 11:24 e falando: meu Deus, mas não acontece nada. Por que o Senhor fala nessa palavra? É mentira. A palavra diz: tudo quanto pedirdes, orando, crendo que receberei, tê-lo-ei. Mas não é bem assim que funciona. Você tem que pedir com compreensão do que está pedindo e agir naquilo que você pediu. Entenda, Jacó, ele foi enganado por Labão e teve que comprar as duas filhas, ficou 14 anos trabalhando para Labão. E ele chegou diante das ovelhas de Labão, só tinha ovelhas brancas. Ele falou: Labão, eu quero um salário agora pelo meu trabalho. E Labão falou: o que você quer? Eu quero as ovelhas malhadas, riscadas e pintadas. Como? Só tinha ovelha branca. Mas ele pediu com entendimento, porque ele conhecia o Senhor Jesus, sabia como agir na fé, sabia como gerar no coração e trazer a existência que não existia. Está entendendo? E o que ele fez para ele não esquecer? Ele cortou madeiras malhadas, riscadas e pintadas e colocou lá no bebedouro onde as ovelhas bebiam água. E dali todos os dias ele profetizava aquilo, ele gerava aquilo, ele trazia existência aquilo. Assim é uma conversão também. É um marido que você quer santificar, ou uma esposa que você quer santificar. É dessa forma, você gera aquilo no mundo espiritual e traz a existência. A palavra diz que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Gente, eu estou falando meio embolado, estou com a afta na língua, viu? Por isso está saindo meio embolado às vezes. É que dói quando toca. A paz do Senhor, irmã Daiane, a irmã Edileuza. Então, quando nós queremos que alguém se converta, ou quando o nosso casamento está sendo atacado, e nós queremos um conserto, um alinhamento, é carne? Não, não é carne. Começou na carne, mas entrou no espírito.
Começou na carne, mas entrou no espírito. E quando entra no espírito fica muito mais difícil de acessar, a ponto de chegar a separar. Por, acho que 3 vezes, amor? A gente quase separou? Por aí. Por 3 vezes, Satanás fez de tudo para separar eu e a minha esposa, porque ele sentia que em mim havia potencial. E eu comecei a buscar os dons, eu queria muito a igreja, eu me perdi nessa busca. Eu estava deixando o meu lar para me dedicar à vida com Deus. E não estava colocando temperância nem meio termo, não havia um contrabalanço. Entendeu? Eu me dediquei muito a uma coisa, deixando a outra. Eu falhei, claro, mas eu estava achando que estava sendo motivado por Deus, movido por Deus, e eu estava sendo motivado e movido pelo espírito do engano, o espírito do erro. E Paz Robson, e isso fez com que quase eu perdesse meu casamento. De sorte que Deus, ele foi bondoso comigo. O Jorge falou, a minha esposa está fazendo caminhada com uma amiga. Essa amiga está com a vida toda amarrada em todas as áreas. Isso pode afetar a minha esposa? Jorge, pode. Porque é bem claro, nós nos tornamos aquilo que admiramos ou que andamos. Se ela anda muito com essa amiga vai influenciar nas atitudes dela. Vai influenciar no pensamento, vai influenciar em muitas coisas. E quando ela chegar a acessar a mente ou a alma, as emoções, os demônios que estão nela começam a habitar na sua esposa. Pode causar assim influência. Mas enfim, ore. Chame a amiga dela, você como sacerdote, ore pela amiga dela, alinhe a vida da amiga dela. Ou, se ela for sábia também, ela pode implantar reino na vida da amiga. E aí ela não ser influenciada, mas influenciadora. Porque quem é agente do reino, onde põe os pés, ele passa a ser influência no lugar onde ele chega. Ele passa a ser agente de transformação, assim como José foi na prisão, na casa de Potifar, assim como José, ele foi também como governo do Egito. Entendeu? Agente de transformação. Então ore para que a sua esposa seja agente de transformação lá. Eu creio que ela é bem sensível e ela vai compreender as dimensões do Espírito para poder trabalhar nessa área. Sempre assim, Jorge. Não se preocupa com isso. Gente, tem muitas pessoas que tiveram relacionamentos no passado e hoje não conseguem mais prosperar em outro relacionamento. Tá com a vida amarrada, tá com a vida retida, tá com a vida travada e sem entendimento do que está acontecendo, vive sofrendo e entra até em depressão. E nós falamos sobre vínculos, laços de alma e sobre maldição de solteirice. Já falamos sobre isso aqui, mas eu quero falar mais uma vez disso. Amém, Jorge. Tem muitos filhos do Senhor, homens e mulheres frustrados. Alguns que me ligaram, pastor, eu quero casar, eu preciso de uma noiva, eu estou ficando velho e todas as namoradas que eu tenho, elas se separam, elas não ficam comigo, eu não sei o que está acontecendo, pastor, eu sou servo do Senhor, eu santifico a minha vida. Amém, Paula, eu santifico a minha vida e está muito complicado, eu não sei o que fazer. Querido, essas pessoas eram vítimas dos próprios pais muitas vezes. Isso é maldição, tem que ser quebrada. Mas pastor, não existe maldição, então não existe demônio, porque a maldição é uma adição de mal no curso da vida, praticada por demônios. A partir do momento que existe demônios, existe também a maldição, eles são demônios, o pecado é uma maldição. A Glauce, ela escreveu, mas ela pode ajudar a amiga a buscar a Deus e se libertar, ela tem que ser sábia, pregar a palavra de Deus toda vez que estiver com a amiga. Dos dois, ou a amiga se conserta ou vai afastar. Vai afastar da sua esposa, é isso? Da sua esposa. É isso mesmo, exatamente. A irmã Paula, oro 8 anos pela conversão do meu marido, passo uma luta. Paula, esse é o problema, Paula. Você está orando há 8 anos pela conversão do seu marido, mas não esperou Deus trabalhar nem um dia. Para de orar e passe a agradecer. Você está orando pedindo, Paulo, todos os dias, durante os 8 anos, você orou hoje e anulou amanhã, orou amanhã e anulou depois, você veio anulando a oração 8 anos. O problema, Paulo, não é o quanto você orou, é a maneira que você ora. Muitas vezes, nós oramos pedindo, todos os dias a mesma coisa, e todos os dias que oramos pedindo, nós anulamos o pedido anterior.
Quando orar, Paulo, procure orar assim, agora, Senhor, eu já creio que meu marido se converteu, porque eu já orei, já coloquei em suas mãos, eu só vou aguardar o resultado. E bate o pé assim firme, espera no Senhor agora. O problema, queridos, é que Deus já liberou a bênção. O problema é que a gente fica cancelando a bênção. Todos os dias cancela orando a mesma coisa. E a mesma oração repetitiva todos os dias torna reza. Se eu não aguento, imagine Jesus. Espera no Senhor agora, Paulo. Já foi pedido. Se ontem ou hoje você já decretou, determinou, agora aguarda. E todos os dias ore, mas agradecendo ao Senhor pela conversão dele. Ele já se converteu, Senhor. Ele já é um homem do Senhor. Eu santifico ele através da minha vida. E agradece ao Senhor todos os dias pela conversão dele, Paulo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a certeza das que não se veem. Trabalhar a fé é isso, é esperar o Senhor fazer aquilo que nós já profetizamos. Você não está entendendo também, Paulo? Você, como profetiza do Senhor, profetiza em todas as áreas, mas não está sabendo profetizar na sua casa. Aprenda a profetizar na sua casa, ser profeta, ser boca de Deus na sua casa também. E isso vai mudar o seu ministério e a sua vida. Aleluias. Sabe, queridos, muitas pessoas... O irmão Jorge, nunca julgue uma pessoa dizendo que não tem preparo, porque assim, agindo dessa forma, o Senhor está impedindo que ela cresça, impedindo que ela se prepare. Todos nós não somos preparados, mas quando nos colocamos na posição, o Espírito Santo nos prepara. Ninguém tem preparo, é Ele quem dá o preparo na hora certa. A Ângela, descansa no Senhor e deixa Ele fazer. É isso mesmo, é descansar no Senhor. Gente, essa questão de vida sentimental é um negócio muito complicado. É uma das áreas... útero feminino, útero de mulher e vida sentimental são as áreas que Satanás mais habita. Ponto. É as áreas que ele mais habita. Mulher, eu costumo brincar, meu Deus, até me perdoe, mas eu falo que mulher parece fruta. Ou bicho para ter caroço é mulher. Porque Satanás, todos os miomas, amém, dona Zélia, todos os miomas, cisto, microcisto que aparecem em mulher, câncer, pode ver, aparece sempre no aparelho reprodutor ou no aparelho alimentador. Ou é câncer na mama, ou é câncer no útero, ou é mioma, ou é cisto, e é tudo capeta. É tudo demônio. Deus te acusando aí, te colocando na linha, né, Paulo, na verdade. Verdade, o problema é aqui em casa. O Espírito Santo me falou isso. Cuide mais da sua casa, é isso mesmo. Quando nós edificamos a casa na rocha, nós temos que ter certeza que ela vai se manter na rocha. E a rocha é Cristo. Você construiu a casa em Cristo, mantém ela em Cristo. Não deixe ela sair pelo deserto, sair para a areia. Se mantenha firme. Um propósito de oração com Deus é um propósito sincero. Você orou uma vez, esquece. Deixa Deus trabalhar para Ele manter aquilo que você já pediu. E você vai ver o resultado. Faça o que eu estou te falando. Faça um mês só agradecendo a Deus pela conversão do seu marido. E você vai ver. Lembra do caso da viúva? A viúva que ficava insistindo com o juiz, que era insensato. A paz, querida Sheila. E todo dia ela, Senhor, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa, Senhor, julga a minha causa. Não foi pelo juiz ser bom, mas por tanto ela insistir, o juiz julgou a causa dela. No seu caso, é por agradecer todos os dias, ainda que você não esteja vendo nada. Satanás vai dar uma apertadinha por um tempo, mas continua, só agradecendo. Você já orou, agora só agradece. Eu pedi estratégia porque não estava entendendo, agora Deus usou para me dar direção. Aleluia, amém. Então você continua só agradecendo a Deus. Muitas vezes, querido, até mesmo na enfermidade, nós já oramos e aí fica todo dia, um hora, outro hora, não aguenta, quem tem enfermidade não aguenta ver um homem de Deus. Ora por mim que eu tenho essa enfermidade, mas o outro fulano não já orou? Espera vir. Deus vai testar seu coração muitas vezes. Deus vai testar para saber se você tem fé mesmo ou não. Já recebeu de um homem de Deus? Ponha-se na postura, na posição, espera acontecer, porque Deus já liberou, entendeu? Pastor, na vida sentimental, Deus escolhe ou a gente escolhe a pessoa? Deus, ele não se envolve em problemas de homens não, querida. Você é quem escolhe, entendeu? Deus preparou um homem para cada mulher, mas Deus não deu, esse é para essa, aquele é para aquela. Não, não é assim não, é você que escolhe.
Deus te dá um livre-arbítrio. É você que tem que se mover nele. Eu vejo muita profetada de casamento acontecer e nunca acontece. É só profetada mesmo. Que profeta de Deus, meu Deus. A irmã Olivia disse, eu nunca fui feliz no casamento. Separei e nunca mais aceitei alguém se aproximar. A irmã Olivia, quando nós oramos, a senhora tinha maldição também. Havia maldição lançada desde que a irmã era pequena, pelos seus pais. Por isso seu casamento nunca rompeu, nunca deu certo. Depois veio as seitas, veio frequentar o gnosticismo, o misticismo. E isso impedia que os casamentos eles prosperassem na sua vida, mas Deus está alinhando tudo. Tem pessoas aqui que se separou e está vivendo de profecia do passado. Entenda, Deus, quando Ele dá uma profecia que tal fulano vai vir ou que vai voltar, não é amarração, não. A pessoa tem o livre-arbítrio de voltar ou não, entendeu? E você também tem que ter o livre-arbítrio de prosperar a sua vida. Você tem que... É isso mesmo, pastor Francisco. Prosperar a sua vida. Gente, eu vejo tanto crente morrendo por causa de profetada. Tem tanto crente, a pessoa investiga a vida do fulano lá fora, sabe onde ela é mais sensível, chega na igreja, meu Deus, está falando que tem um varão preparado, que é para você esperar o varão que já fornicou com 10, já te traiu com 20, e espera que Deus vai trazer ele de volta. Para com isso, ele já fornicou, ele já te deu o direito de tomar um outro caminho. Aleluia. Ele já te deu o direito de tomar um outro caminho, tá entendendo? O Senhor diz que a partir do momento que houve a fornicação, você está livre. Se fosse escolha de Deus, não havia separação. Boa colocação, pastora. Boa colocação. Se fosse escolha de Deus, se Deus se envolvesse nesses problemas de homens, não havia separação, não havia essa bagunça de traição, sabe? Amém. Isso é terrível. Nós temos que entender que nós temos um livre-arbítrio. O crente tem defeito de fabricação, né? O crente fala, Deus está no controle de todas as coisas, mas nunca deixa Deus controlar as coisas. Deus que está no controle de tudo, mas a sua vida você nunca deixa Deus controlar, deixa Deus pôr a mão. Dá na mão de Deus e toma, dá e toma. Não, na minha vida mando eu faço como eu quero. Deus vai me dar um marido, se ele não der eu arrumo. E vira uma bagunça, e depois quando se frustra, foi de Deus, e por que me frustrei? Não foi de Deus, querido, você nem orou, entendeu? E a irmã Vitória Santos, paz do Senhor, e nós temos que compreender que Deus, Ele quer abençoar sim, só que o seu varão ou a sua varoa é aquela que compreende você, que vai andar contigo, e Deus quer pôr sempre um varão ou uma varoa numa linha reta, para que possa prosperar os caminhos dele. O propósito de Deus não é comigo ou contigo, é com o reino. Em tudo, até mesmo no casamento, o propósito de Deus é com o reino. Ele não une duas pessoas para adquirir coisas, ele une duas pessoas para adquirir propósitos. Nós não fomos chamados para buscar coisas, nós fomos chamados para executar princípios e atrair propósitos para a nossa vida. O problema dos casais de hoje, que ou o marido é muito dado ao dinheiro e pouco à mulher, ou a mulher é dada à vaidade e muito pouco ao marido, ou um dos dois é muito no ministério e pouco em casa, ou o outro é muito no boteco e pouca atenção à esposa. Isso não vem de Deus. O Senhor falou para andar os dois juntos e se separar apenas para um momento de jejum, de consagração, mas por pouco tempo, para que a carne não entre em tentação, entendeu? Tem que andar junto. Eu aqui com a minha cheirosa o dia inteiro nós dois juntos. Se eu estou em casa, a gente só sai junto, onde nós vamos, a gente faz as coisas juntos, porque isso é bom e agrada a Deus. Tá entendendo? O problema é, meu marido me deixou, mas como é que estava você com ele? Como você estava tratando ele? Minha esposa foi embora, mas como você tratava ela? A igreja era mais importante que ela? Ou ela é mais importante que a igreja? Gente, entenda, a igreja não é Deus. Deus é importante. A igreja não é Deus. Tá entendendo? Primeiro, você cuida de Deus, depois da sua esposa, da sua família, terceiro da igreja. Sempre focando Deus, família, para que o diabo não entre trazendo contenda, para que não haja tentação
e acabe, aleluia, não caia em tentação e acabe bagunçando a sua vida sentimental. Queridos, é muito bom quando um casal anda junto. Vocês já repararam que quando o marido carrega um dom e tem o coração aberto, a esposa carrega o mesmo dom, mesmo se ele não impartir com ela? Isso mesmo, pastor Francisco. Isso agrada a Deus, isso edifica, entendeu? E santifica vocês a ponto de prosperar no reino de Deus. O Senhor manda buscar o reino dele. O que é reino dele? O reino dele é paz, amor, fraternidade, amizade e cumplicidade, entendeu? É isso. Olha o Caio falando aí, ó. O solteiro cuida da obra, o casado da família. O problema, querido, é que o solteiro tá doido para entrar nos grupos de jovens para arrumar as namoradas. A obra tá ficando meio parada, defasada. Vitória Santos. Algo da parte de Deus na minha vida? Querida, tem algo da parte de Deus na vida de todos nós. O que nós precisamos achar é o meio termo. Achar o que nós queremos em Deus. Você quer que Deus revele o seu chamado? É isso? Se você quiser que Deus revele o seu chamado, revele para Ele quem você é. Ou quem é Ele para você, perdão. Revele para Deus quem é Ele para você e Ele vai revelar quem é você para Ele. É simples. Quando Pedro falou para Cristo, tu és o Cristo, Filho de Deus, ele falou, tu és Pedro. Tu és pedra e em ti edificarei a minha igreja. Revela quem é Deus em ti, Ele revelará quem é você nele. A irmã Olívia diz, verdade, pastor, quando a minha mãe estava grávida de mim, meu pai não me aceitou. Disse que eu não era filha disso. Isso causou uma prisão. E essa prisão ela vai travando, impedindo que a vida prospere. Pastor, o inimigo coloca pessoas erradas na vida da gente. Não, você que tem tendência a procurar pessoas erradas, pare de procurar e espere vir. Quando as coisas estão acontecendo dessa forma, pare de procurar. É porque você está procurando no lugar errado. Procura lá dentro do seu coração. Fica procurando dentro dele e espera Deus mandar. Tá? Aguarda mais um pouquinho e não fica afoito, sem ansiosidade. Espera no Senhor. Essa é a hora de esperar no Senhor. Muitas vezes nós procuramos muito fora, medindo, vendo. Ah, esse não quer, esse é feio, esse é baixo, esse é alto, esse é gordo, esse é magro. Não. Procure no seu coração. Fique em paz consigo mesmo. Procure primeiro se amar. Quando você aprender a se amar, Deus vai mandar o seu amado. Porque se você não souber amar você mesmo, como você vai amar alguém? Está entendendo? Aprenda a se amar primeiro. Quando você aprender a se amar, Deus vai mandar o seu amado. E é assim que funciona. Sabe, eu estava falando com um pastor, algo que Deus tem gerado em nós. Nós, como filhos, não estamos sabendo ser filhos e queremos ser pai. Nós temos que aprender a ser filhos nesse tempo. É tempo de voltarmos. Autoatendimento, isso. Nós temos que voltar à filiação, a compreender que somos filhos, a compreender que Deus ele nos chamou para filhos, para filiação. Hoje, e a macumba, ela vai para cima, os feiticeiros vai para cima de casamento igual louco. O pastor Antônio Pedro hoje estava falando do vídeo que o irmão postou lá hoje. Eu gostei, sobre o cinto de castidade espiritual. Vocês sabem o que é aquilo, gente? Alguém aí já ouviu falar em amarração para o amor? Alguém já ouviu falar? Se alguém já ouviu falar em amarração para o amor, escreve aí eu. Aquele negócio que tá cheio de plaquinhas nas ruas que os macumbeiros faz. Amarração para o amor. Se alguém já ouviu falar, escreve eu. Vamos lá. Essa amarração para o amor, os capeta colocam na pessoa. Ele estava só comendo pela beirada, pastor Antônio Pedro. Os capeta colocam coleira na pessoa e uma corrente. E em algumas delas colocam cinto de castidade, como nós vimos hoje. É um cidadão que quer roubar a mulher dos outros, ou a mulher que quer roubar o marido das outras. E aí, ó, todo mundo já ouviu falar. E é exatamente aquilo do vídeo que o pastor postou hoje no grupo. A pessoa fica amarrada, encoleirada, sujeita àquela pessoa que mandou amarrar, porque os demônios amarram ela e só solta quando for para ter relacionamento ou relação com aquela pessoa que mandou amarrar. E isso funciona por um tempo, viu? E se a pessoa for fraca, ela entra em depressão e se mata. Porque os demônios não dão paz. Eles vão infernizar.
Ah, o pastor Antônio Pedro diz que nos postos está cheio de propaganda sobre isso. Essa amarração para o amor. Se a mulher é casada, um cidadão faz uma macumba e manda amarrar ela para o amor. Pronto, colocou nela uma coleira de castidade. Coitado do marido, acabou. Não vai ter mais mulher em casa. Ela não vai olhar para o marido e vai ter raiva dele. Relação íntima? Esquece. Nunca mais vai ter. Só vai ter com aquele cidadão pelo qual a pombagira que vem habitar nela, que é a que põe a coleira e as correntes, vai levar ela, direcionar a visão dela e seduzir através dos desejos. Tá entendendo? A pessoa passará a ter um desejo louco por aquela pessoa que mandou fazer essa amarração. Porque a pombagira domina a mente de tal forma, a pessoa está amarrada, está com cinto de castidade. E a pombagira domina de tal forma a mente daquela pessoa que ela só vai enxergar aquele outro. E se tentar ter relacionamento com o cônjuge, não vai conseguir. Vai ter nojo, vai sentir dores, não vai conseguir. Não adianta, não vai conseguir. Se não quebrar a maldição, se não destruir os capeta que está fazendo isso, vai ser complicado. Aí, ó. Tinha 4 meses sem aceitar o marido já, aquela irmã. E isso está acontecendo muito, porque, gente, eu acho engraçado. O povo muitas vezes reclama de dizimar e ofertar na igreja, mas quando manda amarrar, os capeta amarrar, dá dinheiro, viu? E os macumbeiros ficam ricos com isso, rapaz. Anda tudo de BMW, só nas amarrações, só mandando capeta para destruir casamento. É complicado o negócio. E isso, gente, isso acontece mesmo. Se houver uma brechinha, acontece. Acontece. Provérbios 26, versículo 2 diz: como um pássaro a voar, a andorinha no seu vaguear, maldição sem causa também não há. Se há maldição, se há uma adição de mal, houve uma causa, uma brechinha, um desejo. E aí Satanás entra, e quando entra, ele entra para dominar. O negócio é feio. Mas, segundo o pastor falou, aquela moça ficou bem. O esposo dela, eles tiveram lá um Pentecostes lá e resolveram o problema deles. Aleluias. Queridos, como eu posso dizer, uma área muito complicada de lidar. Porque outro detalhe também que nós temos que ver no casamento. Tudo afeta o casamento. Tudo afeta o relacionamento. Eu estava conversando com um irmão daqui do grupo. Ele começou a ser usado por Deus de tal maneira grandiosa. Ele tem uma fé bonita. E ele começou a rejeitar a esposa. Depois começou a ser usado por Deus. E ele me ligou achando que era de Deus ele não querer mais ter relação íntima com a esposa. Que depois que ele começou a ser usado, a vontade cessou, a vontade passou. E aí eu falei para ele: cara, volta atrás. Isso é capeta, é demônio. Expulsa isso, é espírito de erro, espírito de engano. Ele vai tocar no seu casamento, vai destruir o seu casamento para destruir o seu ministério. E isso... Amém. A bispa Kelly falou: fizemos um voto de R$50 para pintar a igreja. E a mulher disse: eu não tenho. No dia seguinte, viu no poste: trago o amor de volta em 3 dias. Pagou R$800. E o marido dela largou ela e está contra a mulher. Mas é assim mesmo. É dessa forma. Até hoje. É dessa forma mesmo. Dos demônios quer dizer, ela já tinha o coração tendencioso. E se vendeu, né? Quando você sonha com traição, tem influência do reino espiritual? Com certeza, irmão Paulo. Quando você sonha com traição, é Satanás plantando a semente da desigualdade, da contenda e da discórdia. Sonhou com traição, repreende já as pombagiras que elas querem entrar. Pastor Antônio Pedro, essa irmã foi visitar a igreja e foi feito um toque revela, e foi revelada essa macumba de cinto de castidade. Isso foi uma amarração para o amor, na verdade, o nome dessa macumba. Pastor Ed, visão aberta pode ser ativada? Não, não é assim que funciona. Gente, tem muitos filhos de Deus que querem ter a visão aberta para poder ver o reino do Espírito, mas você pode ver o reino do Espírito sem ter visão aberta. Nós temos que entender como funciona isso. Isso não é dom. Eu vi, ontem eu comentei até sobre um irmão que pediu a impartição de um outro, porque ele tinha visão aberta para ele também ter, e não aconteceu, não fluiu com ele, e não vai fluir. Existem 2 tipos de profeta, e só os profetas têm visão aberta. O profeta vidente, ele tem visão aberta. O sensitivo não tem.
E outra, o profeta vidente, ele nasce com visão aberta. Você pode orar com um católico, se ele for um vidente, e ele vai ver no mundo espiritual. Ele não precisa ser cristão não, ele não precisa nem ser cheio do Espírito Santo. Você vai orar com um católico, ele vai ser arrebatado, vai ver anjo, vai para o céu, vai para o inferno. E porque ele tem esse chamado, ele foi ativado já no ventre da mãe. O Senhor, ele já escreveu a nossa história, já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Tá entendendo? Isso é uma questão que eu canso de falar aqui desde o início das aulas. Visão aberta não é dom. Visão aberta é chamado. Efésios 4, se não me engano, 27. É chamado profético. E o sensitivo, ele não vê, mas ele sente todo o mundo espiritual. Gente, eu não sou profeta vidente. Eu não vejo nada, mas eu sinto tudo, eu sei descrever tudo. Eu sei cores, eu sei onde estão os anjos. Como? Não sei. Eu só sei que eu sei. Eu me movo dessa forma. O Senhor, ele me leva para as dimensões do Espírito. E é engraçado que quando eu estou orando por alguém, é como se eu entrasse num quarto quadrado, um cubículo assim, um cubo. E atrás de mim, eu sinto onde tem cada demônio na hora que eu estou orando. Eu sinto onde tem cada anjo. E o que os anjos estão fazendo no momento em que eu peço para fazer. A irmã Paula também é sensitiva. E eu, por não ter visão aberta, eu aprendi, o Senhor me ensinou como um cego anda no mundo natural. Gente, um ato físico gera um ato espiritual. Se o cego consegue se mover sem enxergar nada no mundo natural, eu não tenho visão, eu posso me mover também sem enxergar nada no mundo espiritual. Eu só preciso me adaptar. Quem não tem visão aberta, aprenda a se adaptar. Se adapte. Eu não sinto a unção, pastor. As pessoas oram, eu não sou tocado. Glória a Deus, querido, não precisa. Você não precisa. A minha esposa também, irmão Paulo. Ela sente o cheiro de tudo. De tudo. E às vezes as dores. As dores, irmã, é a palavra de conhecimento trabalhando naquele momento. É outro dom. Aí já é dom. Entendeu? O cheiro é o discernimento de espírito ativo. Você está discernindo que o espírito está agindo naquele momento. E as dores é a palavra de conhecimento agindo também naquele momento para te mostrar que tem uma pessoa enferma. Entendeu? São dois dons trabalhando junto. Isso é o discernimento de espírito. Sei quando tem demônios por perto. É o discernimento de espírito ativo. O discernimento de espírito te mostra onde está cada demônio. E a palavra de conhecimento te mostra cada pessoa que está enferma no ambiente. O profeta vidente sempre tem visão ou só no momento específico? Só no momento específico, em que você se concentre e ativa esse dom. Nem sempre ele vai ficar, senão ele vai ficar louco. Tem gente, olha, tem gente que tem o chamado profético, vidente, tão ativo, mas tão ativo, que ele não faz nada, ele está vendo, e vai parar no manicômio porque fica louco. Ele enxerga mais o mundo espiritual do que o mundo natural. E ele já não sabe mais como se mover no natural, ele fica louco. E acaba indo para o manicômio, porque não acha quem conhece, quem entenda o que ele está passando para instruir. Porque a igreja hoje, gente, é um despreparo tão grande acerca disso. Eu dei umas aulas aqui sobre os dons. As pessoas não sabiam 10% do que foi ensinado. Pastor, uma pessoa amarrada no amor fica a vida inteira amarrada pela feitiçaria até que seja quebrado. Fica. Até que seja quebrado. Não é feliz, essa pessoa nunca vai ser feliz. Essa pessoa vai ser frustrada, depressiva, vai ter enfermidade a rodo porque ela vai estar cheia de capeta, mas fica amarrado. Não prosperará porque os demônios não permitem que a pessoa tenha dinheiro, não vai prosperar, entendeu? Vai ser uma pessoa frustrada, amarrada. Mas voltando à visão, gente, é muito bom treinar o espírito. O nosso espírito também ele é treinado. E uma das maneiras de treinar o espírito é orar bastante em línguas. Orando em línguas você treina o seu espírito. Ele começa a receber alimento e começa a discernir o mundo natural. Amém, Pastor Francisco, amém. Meu Deus, já está acabando a aula. Falta 9 minutinhos só. Nós precisamos compreender que a nossa vida com Cristo, ela tem que ser completa. Eu acabei nem falando da dimensão do espelho, que eu precisava falar um pouco, mas deixa para a próxima aula. Quero falar mais um pouquinho sobre a dimensão do espelho, porque eu estou vendo os casamentos sendo atacados pela dimensão do espelho.
Eu estou vendo os casamentos sendo atacados por essa dimensão maldita. Aqui onde moro, eu nunca vi em visão aberta, mas sei que tem aqui Preto Velho, Maria Mulambo e tem mais um, diz que é morador, mas ainda não sei qual é, mas Deus vai me dar discernimento. Mas você pode expulsar isso aí, irmã Paula, você pode. Você vai primeiro ponto, você vai ungir as tomadas, torneiras, espelhos, chamar os anjos. O guarda da rua passou na porta assim, chamar os anjos, pedir óleo do trono de Deus jogado sobre os portais, pedir para pôr fogo nos portais. Ó, o Marcelo voltou. Você vai também ungir os umbrais da sua casa, ungir toda a sua casa, ordenando que os demônios saiam, ordenando que eles deixem o seu lar, que eles deixem a sua família, tomando o território, desde a porta da entrada até a porta dos fundos, porque Deus, quando mandou Josué tomar posse da terra prometida, Deus deu um termo para Josué, desde o grande rio Eufrates até, eu não lembro direito lá o outro nome, mas enfim, ele deu um termo, só podia ir até ali. Se a sua casa é sua, você vai tomar ela, desde a porta da entrada até a porta dos fundos, profetizando, entendeu? E ordenando que os demônios saiam. Você pode fazer isso. Você é serva do Senhor, é filho de Deus vivo, você é combatente. Você pode, na casa da sua sogra, se for você que carrega mais um som, você pode. É só fazer essa oração. Mas pastor, a sogra dela só chama de volta se ela permitir, entenda. No reino de Deus só entra quem os filhos permitem. Se ela está na casa, ela pode tomar a liderança da casa. Ela pode, como sacerdotisa do Senhor, ungir e profetizar na casa e não permitir mais que os demônios entrem. Amém, Joaquim. Nós temos esse poder, nós carregamos em nós essa glória. O profeta vidente pode ser mostrado o mundo espiritual através do sono? Sim. Jó 33,14 diz: Deus fala com o homem uma vez, duas vezes, ele não ouve, ele ainda dá sonho. Isso. O profeta vidente ele pode ver através do sonho, mas os sonhos eles não são uma profecia, não são uma visão. Os sonhos eles tratam de uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento, algo que está acontecendo naquele momento. Se Deus te mostrou em sonho, é uma palavra de conhecimento. Se Deus te mostrou algo do futuro, algo que Ele vai fazer, é uma palavra de sabedoria. Deus já está te revelando o que Ele está se movendo, o que vai acontecer no futuro. O sonho trata mais disso, palavra de sabedoria e de conhecimento. Não se trata de ter visão aberta ou visão fechada. A grande questão do sonho é que Deus separa o nosso espírito, arrebata e leva para as dimensões do espírito, e lá Ele começa a mostrar, mas já não é mais para a mente. Você já não vê mais acordado. Pastor Gabriele Campos. Pastor, conheço uma irmã que tem o dom de visão, não é dom, de novo. Revela a vida da igreja toda. Toda, sempre dizendo que é Deus que a está mandando dizer. É normal? Nem sempre é normal, tem que ver se é ela mesma. Atos 16 vai falar de uma moça que era adivinha, que adivinhava a vida de todo mundo, e Paulo me expulsou e era um capeta. Tem que ver, faça um teste, faça um toque e revela, vê se é de Deus mesmo, porque Deus não é fofoqueiro. Deus não é fofoqueiro, mas o diabo ele conhece todo o nosso passado, ele também revela o passado. Toma cuidado, ele só não revela o futuro. A irmã Lara falou: pastor, minha visão é como ver na TV, de tão claro, vejo muito na vida dos outros, até o coração, quando está com mágoa. Ótimo isso, precisa aprimorar, precisa cuidar. Paula, eu luto todo dia, ungi os umbrais da casa, fiz uma oração de guerra e todos correram. Ficou um lá no portão lá fora, fui lá e passei o óleo ungido. Ótimo. Irmã Paula, lê o livro O Nome de Jesus, você vai ver que o Kenneth Reagan relata um fato parecido, era dentro de uma igreja. Você vai ver que é muito edificante, dá uma lida nesse livro. Irmão Marco Antônio, ontem no Toque Revela manifestou um Exu da bagunça e pomba gira, trabalho feito e mais 23 anos, foi quebrado, estava separado. Hoje
Voltou hoje, ótimo, glória a Deus. Que Deus continue te usando cada vez mais, querido. Crente mais de 20 anos na igreja, mas ontem o Espírito Santo de Deus libertou. Isso acontece, querido, por causa da religião, ele não era crente. Na verdade, muitas pessoas estão na igreja, mas não estão em Cristo. Estar na igreja não te faz crente. Te faz crente é andar com Cristo, entendeu? Cristo estava com os 12, mas só 3 era crente. Só 3 andava com Cristo ali lado a lado. Quando o pau quebrou mesmo, todo mundo fugiu, só ficou um. Só João era crente de verdade. Irmão Marcelo, depende. Deus não é acusador, não expõe filhos. Isso mesmo, pastor Marcelo. Irmão Lívia, agora vamos responder agora o povo. Ver o que o povo escreveu. Aleluias. Nossa, pastor, obrigado pela chave. Estou orando aqui para expulsar. Eu orei e já está leve o ambiente. Glória a Deus. Muito bom, irmão Lívia. A irmã Marilinha, boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Uhul, glória a Deus. Gente, eu atendi todos. Foi todo mundo atendido? Tem mais dúvidas? Com relação à moça que perguntou lá sobre a igreja, a irmã que está revelando. Cuidado, hein? Cuidado. Eu vejo hoje muito espírito de Jezabel revelando na igreja. E revela. Ela é profetisa de Baal, sacerdotisa. Ela tem revelação também. Tem adivinhação, na verdade, né? Revelação. E Jezabel está dominando a igreja. Pastor, e como eu identifico se Jezabel está agindo na igreja ou nessas pessoas? Como eu posso identificar, pastor, esse ataque? Calma aí que nós já vamos falar algo sobre Jezabel para estar finalizando. Deixa eu pegar meus rascunhos aqui, aleluias, oh glória. Vamos ver, se a revelação vier de Jezabel, você vai identificar os seguintes sintomas na igreja. Se essas pessoas estão sendo usadas por Jezabel: vaidade, puxação de saco, lascívia e adultério. Eu creio, eu cheguei agora. Boa. Pessoas que são mandonas, opressoras, pessoas que se acham mais profeta que os outros, quer calar os outros para dizer que elas são profetas e os outros não, que quer calar a voz profética. Pessoas que profetizam muito para liderança, quer profetizar só para pastores, quer manipular o dom profético e lançam falsas profecias. É Jezabel. Orgulho, insubmissão, falsa sabedoria. Aleluias. Arrogância. Pessoas sem paciência, já olha querendo matar os outros. Isso é ataque de Jezabel. Se tem isso nessas pessoas, pode ignorar a profecia, que não está vindo de Deus não. Mas não julgue o profeta, viu? Julgue sempre a profecia. O profeta não tem muito a ver, às vezes está sendo usado pelo diabo e nem sabe. A pastora Sheila diz: fui convidada para orar uma jovem dentro do centro do candomblé. Ele está acamado e não levanta mais. Ixi, ele está com um monte de demônio amarrando as pernas dele. Eita Deus. E ele levantou, pastora? Expulsa lá o Exu que amarrou as pernas dele. Ele está amarrado, ele está enterrado, esse cidadão. Meu Deus. Ele está enterrado no terreiro. Ele está enterrado, ele está com a metade do corpo enterrado, por isso que ele não anda mais. Lara Cristina: pastor, quando alguém revela que para uma pessoa esperar alguém 20 anos para casar, isso é verdade ou engano? Isso é engano, querida, isso é engano. Já não vivemos mais os tempos de Abraão, que esperou 20 anos para ter filho, mas ele viveu anos e anos. Você vai viver 60, 70, 80 quando muito. Você vai esperar 20 anos e vai casar com quem? Com um tiozinho aposentado? Isso é engano, é engano. O diabo quer te segurar, te amarrar e te frustrar. Eu sei que você está frustrada porque não consegue se casar. E isso é complicado. Irmã Roseli: irmão, estava na igreja, estava sentindo sono e falei: Jesus, que isso? Ele disse: olha para a igreja. Aí virei, pessoas debruçando com sono. Esse aí é da hora. É um demônio chamado Morfeu. Ele traz peso, é um ancião. Esse demônio é o pior. Ele não tem pressa, ele é paciente, ele desvia crente, ele é ancião. Ele é ancião, ele põe sono na igreja inteira.
Ele tira a percepção e com isso ele vai matando a igreja. As pessoas não conseguem focar na palavra. Ele destrói a igreja, é Morfeu. Ele ataca junto com Pan. O outro demônio chamado Pan, o demônio do pânico, pessoas que têm medo demais. Ouviu, irmã Lara? Pan é outro demônio que mete medo nas pessoas. Irmã Glauce, temos o poder de rejeitar uma profecia, de anular? Sim, temos. Se a profecia não veio de Deus, você sentiu que ela não é de Deus, o que ela não tem a ver com o ato de profetizar, que é exortar, consolar e instruir em justiça, se não fizer essas três coisas na profecia, anula, não é de Deus. Não provém de Deus. Anula. Eu anulo em nome de Jesus. Eu rejeito em nome de Jesus. Isso. Vai lá, pastora Sheila. Manda fogo. Vai manifestar um monte de capeta lá. Sai expulsando tudo. Pega tudo pelo chifre. Pastor Antônio. Sheila, leva mais um guerreiro com você. Isso. Leva mais um guerreiro. É ótimo levar mais um. Sempre anda de dois. Paula, coloca o nome no grupo que o Senhor indicou. Obrigada. O nome do livro. O nome de Jesus, o nome do livro. O livro, tá? Eu mando o livro no grupo. O duro, pastor, quando a liderança se move com essas atitudes. Esse é o problema. Quando Jezabel domina a liderança. Pastor Marcelo, mas você vai entender que quando Jezabel domina a liderança, já não adora mais Deus. Você vai ver que Acabe já não tinha mais poder de adoração. Ele foi rejeitado porque não adorava mais Deus. Quando a igreja é dominada, quando Jezabel domina a liderança, chega a dominar a liderança de uma igreja, aquela igreja já caiu, querido. Ficar ali é perca de tempo. Ela está caída, acabou. Vai ficar aquela coisa monótona, maçante, não tem mais milagre, não tem mais cura. Batismo no Espírito Santo só se viu um pregador de fora que não se submete à autoridade do pastor, entendeu? Não vai acontecer mais nada quando o Espírito de Jezabel domina aquela igreja. Eu conheço algumas igrejas que estão passando por isso. O Espírito de Jezabel dominou de tal forma que quem manda são os membros, ou tem um membro que tem discípulos dentro da igreja. Já viu isso? Um membro que não é obreiro, que não é ungido a nada e tem discípulos dentro da igreja. Já ouviu isso? Quando Jezabel domina é assim. Pastor Antônio Pedro diz: Paulinha, acho que tem livro, vou te emprestar. O nome de Jesus, que bênção. Muito bom, pastor. 11:13. Marcelo, Apocalipse 2. Não se arrependeram. Foi retirado do candeeiro. Isso mesmo, pastor Marcelo. Tem também, a igreja está se movendo muito na seita dos nicolaítas. Está muito complicado. Então, nós temos que ficar atento à igreja. O teto que você coloca sobre a sua cabeça, ele vai te espremer ou te expandir. Se você quer expansão, põe um teto alto. Um cara que tem poder. Se põe debaixo de um teto de um cara que tem poder. De uma igreja viva, que carrega poder de Deus. Agora, se você quer ficar raquite igual a Anã e não crescer nunca, se põe debaixo de um teto fraco, oprimido. E você vai ver que você não vai crescer espiritualmente de modo algum. Pastor Marcelo, acho que eu vou apagar a luz agora, né? Tá na hora. Vamos apagar a luz, pastor? Aleluias! Gente, é isso aí. A aula de hoje está acabando. Segunda-feira, o pastor Antônio vai decidir o que nós vamos falar. Eu acho que eu vou fazer um breve estudo na quarta-feira que vem sobre Lilith. Espírito de Jezabel. Repreende isso, pastora Sheila. Eu vou escrever essa aula. Daqui um mês eu vou contar do agir de Deus na vida do meu esposo. Amém. Legal. Essa chave do teto baixo. Isso mesmo, pastor Marcelo. Nós somos limitados pelo teto que colocamos debaixo. Se a nossa casa, o pastor Marcelo é grandão, gente, tem 2 metros de altura. Já pensou se ele se põe debaixo de um teto baixinho, que não permite que ele cresça? Vai ficar raquítico, vai ficar encolhido com a coluna torta. Tá entendendo? A irmã Rosana perguntou: que igreja você é? Eu sou do Templo Aba, eu sou pastor do Templo Aba. Igreja Templo, Comunidade Cristã Templo Aba. Irmã Sheila, eu postei ela junto comigo na reunião, mas já estou sabendo. Entendi, querida. Vamos finalizar, gente. Eu vou orar agora, vamos estar encerrando.
E hoje acho que eu não vou orar por milagre não, a gente está tendo milagre todo dia, nós estamos ficando aí muito viciados, mas vamos estar encerrando agora, amém? Espero ter cooperado, espero que essa aula ela fale com você, ela tenha te dado as chaves para poder se libertar e se manter em Cristo, porque o nosso foco é nos mantermos em Cristo, amém? Ser feliz no casamento com sabedoria. Uma outra chave, última chave para finalizar. Queridos, muitas vezes você está bem com seu esposo e começa a ser atacado, é porque Deus está aumentando o nível de unção também. Muitas vezes, quando Deus está aumentando o nível de autoridade, está trocando a sua capa e as suas armaduras, te dando armadura maior com capa mais forte, vem um ataque espiritual muito grande. E resista a isso que passa rápido, basta resistir que passa. Deus, resista. Libertar de Pan, resista. Resista a ele. Resistir ao diabo, ele fugirá de você. E quando vier esse ataque, pode ter certeza, é Deus te levando a um nível maior, aumentando o nível de ação de Deus na sua vida, aumentando o nível de poder e de autoridade sobre a sua vida. Que mistério, hein? Meu teto é baixinho, careca. O rei é forte para viver, tem que morrer, é verdade. Aleluias. Amém, queridos. Gente, Deus abençoe a todos. Façam assim, ó, põe as suas mãos na posição de receber, em nome de Jesus. Põe as mãos na posição de receber. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu peço agora, Senhor, para selar essa aula, eu ministro óleo nas mãos. Aquele que tem chamado profético, tem chamado apostólico, meu Deus. Começa agora a derramar óleo nas mãos de cada um deles. Aquele que tem chamado de evangelista e de pastor, não ponha óleo, mas ponha pó de prata nas suas mãos. Confirma o chamado de cada um dos seus servos, em nome do Senhor Jesus. Aquele que o Senhor separou para mestre, somente na mão direita, ponha pó de prata agora. Aquele que tem chamado de mestre, que é um ensinador, que é um professor, ponha na mão dele, só na mão direita, pó de prata. Aquele que é evangelista, pode pôr nas duas, Senhor. E o que é profeta, Senhor, e apóstolo, derrama óleo, enche de óleo, manda óleo, Senhor, eu te peço agora. Esse é o sinal para encerrarmos essa reunião. Começa a tocar a mão dos seus servos, vai enchendo a mão dos seus servos, em nome de Jesus. Aumenta o fogo, aumenta o poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca mais forte. Toca mais forte, revela o chamado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pai, te damos graça por este culto, damos graça pelo ensinamento de hoje, por tudo que o Senhor falou a nós hoje, por tudo que o Senhor tem trazido para nós, Pai, neste dia. Nós pedimos, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar com toda sorte de bênção, nos dê uma semana de paz, de alegria, de conforto em sua segurança, guardados embaixo das suas asas, no seu esconderijo, Senhor, nos mantenha seguro. Eu peço um anjo de Miguel, Senhor, guardando cada um dos filhos, abençoando cada um dos filhos, em nome do Senhor Jesus. E assim encerramos. Fiquem com Deus, todos em nome de Jesus.